Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Ricardo da Silva, né? Eu sou nascido e criado na cidade de Marizal. É, logo quando criança, 7 anos, não lembro ao certo, aqui era normal, né? Muito longe, a gente não tinha acesso à tecnologia, a gente tinha que dividir as TVs e tal. Então, minha mãe assistia na casa da mãe dela e um dia a gente estava assistindo um filme, terminou as novelas, né? E elas gostavam de assistir filme também. E a gente estava assistindo o filme e o filme chamava-se Esporte Sangrento, né? Um filme com o Marco da Casco. Passado, eu acho que não foi nem no Brasil, era só os atores que era brasileiro. Hoje foi que eu entendi melhor o filme. E a partir daí eu conheci a capoeira, né? Na minha cidade não existia esse tipo de esporte, de contato, de impacto, tipo karatê, jiu-jitsu, enfim. Não existia nada disso, era só futebol, né? E handebol, dificilmente, coisa de escola mesmo. Não é um tipo de esporte de outra forma. E eu me apaixonei pela capoeira, não tinha como fazer. Lá para os 10, 12, 13, mais ou menos isso, não tenho certeza, então vamos ser mais sucinto. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, uma tia minha, né, normal, né, nordestino, migrar para São Paulo, uma tia minha já morava em São Paulo há 10 anos, 12 anos, e fazia esse mesmo tempo que ela não vinha em Marizal, né, a gente normal também, né? A gente vira escravo do trabalho e não consegue sair, né, da cidade de São Paulo. E ela não tinha essa grana, tinha só para sobreviver lá, né? Sempre trabalhou e tal. E eu tive a oportunidade de ir para São Paulo. Aí no Vale do Pirajussara eu encontrei a Academia Raízes de Capoeira Regional, Mestre Martelo. Ele é discípulo de Mestre Limão, se eu não me engano. Acho que é finado, não sei, eu não tenho certeza. Eu passei um ano lá, né, treinando na academia. Isso já é academia, eu estava na favela, foram os meus primeiros trabalhos também para pagar, né, o treino, enfim. Treinei em São Paulo durante um ano, aprendi básico do básico, básico mesmo, só a base da base. E vim para o Marizal. Quando eu cheguei em Marizal, os meninos já tinham uma movimentação, já gostavam, já tinham pessoas também que gostavam como eu gostava. E aí eu conheci os meninos, né, também querendo treinar. Eu conheci os meninos e eu ofertei, ó, é o seguinte, eu sei a base, sei gingar e tal, fazer os movimentos, a gente pode se reunir aqui, eu passo o que eu sei e a gente vai, né, treinando. E fui no muro da minha casa, né, foi onde iniciou. Então a gente iniciou no muro, brincando, né, de aprender capoeira. E de aprender todo mundo mesmo, né? Porque ninguém era nada, todo mundo era aluno, só eu que tinha aquela noção. Eu fazia o que o meu mestre passava para mim nos treinos, só isso. Eu tava com a cabeça fresca, tinha acabado de chegar. Ah, tá, 2000. Cheguei em Marizal em 2000. E comecei esse. Não é um trabalho, né? É uma coisa avulso mesmo, uma coisa natural, né? Como a capoeira é. E a partir daí a gente foi para um prédio vizinho, que era um bar, tinha fechado tudo e tal. Desse prédio vizinho fechado, a gente só pediu, só varria, não tinha manutenção de nada. E o pessoal da escola começou a entrar, aí eu comecei a ver 30, 40 pessoas, e começou a vir muita gente. E eu fazia a mesma coisa, dava aula do mesmo jeito. Então, aí foi quando a mulher pediu o prédio, eu acho que ia abrir de novo, um negócio assim. E a gente subiu para o bairro de cima, chamado Rua Nova, perto da igreja, onde a gente também dá aula hoje, né? Que é a igreja lá de cima. Perto de lá tinha um comerciante, que os filhos dele estavam treinando, e ele tinha um local, um terreno que ele tinha comprado, tinha fechado um galpão, e que ninguém usava, que ele não usava, né? E a gente conseguiu ir para lá, começamos a treinar lá. Foi quando, pulando, estou sendo bem sucinto para o vídeo não ficar tão, enfim. E foi quando um amigo meu, comerciante daqui de Marizal, que frequentava Martins, que é uma serra bem aqui próximo, né? Bem próximo mesmo. E ele sempre frequentava, em uma festa à noite lá, ele encontrou um dos alunos de Mestre Paulo do Vale, de Itaú, pessoal da Capoeira Nacional, que estamos até hoje. E nesse encontro, né, a gente fez a ponte via telefone, e eles vieram até o Marizal. A gente já estava nesse galpão, e eles vieram, trouxeram a foto de Mestre Bimba, trouxeram a foto de Mestre Pastinha. Eu já conhecia, os meninos não.
e começaram a falaram sobre a capoeira nacional, deram aula, jogaram, enfim. E eu comecei através, porque aqui é uma cidade, digamos que central, uma das maiores pelo fato do Banco do Brasil, Banco do Nordeste ser aqui, então Lucrécia, Olho d'Água, Martins mesmo, o pessoal Riacho da Cruz, vem para cá resolver as coisas mais burocráticas. E grana, né? E tal, pagamento, enviar grana via banco, enfim. E perdi o fio. E nessa, os meninos têm a feira e através da feira de Marizal, que era o que eu queria enfatizar, através da feira de Marizal eu consigo carona com um cara de Itaú que era feirante, né? E eu consigo a carona toda sexta-feira não, toda segunda-feira eu vou para Itaú de carona. Começo a ir para Itaú de carona, e depois a gente vai de bicicleta, de ônibus. A gente frequenta Itaú durante muitos anos, que é lá onde está o mestre Paulo do Vale, que é onde eu conheço, sou iniciado, ele me pega como discípulo, né, como aluno, aliás. E eu começo a minha jornada com a capoeira nacional, que hoje a gente até hoje está, né? Isso foi questão de meses, não foi muito demorado essa jornada inicial com a capoeira nacional, né? Aí pronto, beleza, né? A capoeira nacional. Aí, a partir daí veio os jogos escolares, né? A gente começou a entrar nos germes, eu fui me formando, né? Fui entendendo melhor a capoeira. O meu colega Leonardo, né, também saiu desse trabalho, o meu parceiro Rafael também saiu desse trabalho. Tem outros, dentre outros, eu estou falando porque como a gente está em parceria, né, eles é quem estão em foco comigo, assim, no caso Leonardo está bem à frente do trabalho hoje, então, mas é uma coisa bem natural, né, é uma coisa bem natural. E enfim, acho que é isso, né? A jornada é essa até os dias de hoje, né? Eu parei 5 anos e pouco, foi o tempo que eu tive que sair para trabalhar, porque eu sempre trabalhei em carteira assinada, nunca dava para conciliar, né? Não tem como você conciliar com a arte, porque no caso especificamente da capoeira, eu acho que a arte cênica também, né? Você tem que vivenciar muito a arte, senão você fica eu tentei dar muita prioridade à arte, né? Tanto que hoje, tipo, eu venho de uma época que eu deixei tudo pela capoeira, né? Na época, estudo, eu não ligava para a escola, para nada. Depois, com a capoeira, né? Foi a capoeira quem me trouxe até a didática de ensino. Até então, eu não ligava muito para a escola, não. A escola não tinha muito sentido para mim. Quem deu sentido para mim foi a arte. A arte foi que me deu sentido para a escola, né? Hoje eu busco a escola, busco formação, mas é pela arte e não muito tipo, eu quero uma formação para um trabalho. Não, eu quero a formação para minha arte. Então, assim, e estou concluindo os estudos ainda, né? Enfim, acho que é isso, né? Acho que é isso mesmo, não tem muito mais a acrescentar, não. Fui sucinto o máximo possível, né? O resto a gente tem muito em documentário, tipo as escolas de Marizal, a gente já fez apresentação em todas as escolas de Marizal, a gente sempre priorizou as escolas de Marizal. Sim, o trabalho sempre foi voluntário, né? Tanto nessa época como agora, quando a gente está agora, nós só cobramos de prefeituras, órgão público e tal. Mas a cidade mesmo em si sempre foi um trabalho voluntário, né? Hoje mesmo tá tendo de segunda a sexta, né? Segunda a sexta, 5 da manhã. Segunda a sexta, 5 da manhã, né? Leonardo e Rafael sempre estão no patamar da igreja de cima, da igreja da Rua Nova, que a gente chama aqui. Tem treinos de capoeira, né? De 5 horas da manhã, todo dia, até menos sábado e domingo. E sábado e domingo a gente usa mais a praça, né? Para correr esse estado. E, enfim, valeu, é um prazer. Qual as maiores diferenças da capoeira de antes com a de hoje? Bem, aqui no interior a gente não tem acesso, né? A gente já não tinha acesso. Hoje a gente tem acesso através do pessoal de Natal, né? O mestre Marcos, que é o anfitrião do grupo, e a gente tem intermédio com eles, mas a gente não tem condição de estar viajando para lá.
Então o Marizal, a gente só tem acesso mesmo só aos grupos que estão perto da gente. Apodi, né, quando tinha Itaú, Tabuleiro Grande quando tinha, as cidades que treinavam capoeira, e hoje também é do mesmo jeito. Então a gente sempre fica em casa, mas claro, a gente tem uma noção. Hoje a gente já tem uma noção, mas antes não tinha não. Antes realmente a gente não tinha noção. Então assim, eu tenho duas respostas, né? Primeiro que no geral, no modo geral, minha visão, né? Do modo geral da capoeira em si, globalmente falando, né? Porque hoje ela é global. A capoeira é boa, né? A capoeira é perfeita, ela é um camaleão, ela é perfeita, ela foi feita para isso, ela é uma ferramenta humana, ela foi feita para o ser humano. Então, onde tiver ser humano no planeta, ele, claro, né? Se ele gostar, né? Se ele entender de metafísica do corpo, né, divisão de corpo, entender o mínimo do corpo dele, ele vai entender a capoeira mais ou menos, pelo menos humanamente olhando, né, que é um modo artístico só, né, usufruindo durante muitos anos. E assim, a capoeira ela é perfeita, né, nesse contexto. O problema em si mesmo é a comunidade que está dentro, fazendo, levando o nome da capoeira, né? Cada um tem sua visão, cada um tem seu ponto de referência e defende ferrenhamente. E, porra, é tranquilo, né? Mas a minha visão, a capoeira é perfeita, num modo geral, né? Agora sim, como eu tenho duas visões? Porque aqui em Marizal nós tivemos uma transformação, porque a capoeira da gente sempre foi bem voltada tipo, para uma marcialidade mais de cima, mais voltada para uma capoeira mais marcializada. E com o tempo, né? Com o estudo, com troca de ideia, né? E sofrimento, muito suor, e sol na cara, a gente conseguiu entender e passar realmente a trabalhar com a capoeira mais didática, com a capoeira que não que a capoeira marcial não possa ser didática, né? Depende do instrutor que está instruindo e não da capoeira em si. Toda capoeira é didática. Eu optei pela capoeira Angola, né? Pelo fato não só do meu mestre já ter uma ideia, já ter um caminho, um encaminhamento de capoeira Angola, mas eu mesmo, quando fui no encaminhamento dele, né, ele mostrando a capoeira Angola para mim, eu fui me viciando cada vez mais e buscando cada vez mais. Hoje, eu acho que nós aqui de Marizal buscamos a capoeira Angola, né? Então, assim, eu acho ela mais interessante como didática de ensino, né? Até quando você bota na internet um vídeo e tal, é bem fácil você achar um vídeo de capoeira Angola que você vai ver uma didática bem bonita, você vai ver a arte na roda, né? E a capoeira marcial, ela tem esse para mim esse pequeno, né, quando você olha na rede social, estou usando a rede social porque a rede social hoje, infelizmente, não tem pra onde correr, né? A televisão vai ter que se adequar porque hoje ninguém mais quer assistir TV, mais rede social. Então, quando você joga na rede social, que é uma coisa bem comum de uma criança fazer, por exemplo, você vai encontrar rodas dos caras trocando porrada, né? A musicalidade é bem marcial, bem pra marcialidade, né? Eu gosto, é legal, é interessante. Para quem é mais velho, assim, né? Eu não creio que chama atenção pela adrenalina, mas eu acho que a arte deve chamar atenção pela arte, né? Enfim, beleza. Eu acho que meu ponto de vista é esse sobre a capoeira do hoje, do antes. E aqui em questão daqui de Marizal, né? Que foi essa transformação que a gente teve. Meu ponto de vista mais amplo seria daqui pelo fato da gente, como eu disse, não termos como sair para fora, a gente não tem informação. E se tinha, por exemplo, smartphone, eu acho que eu comprei um smartphone faz pouco tempo, a gente troca porque tem semi-novo, mas a gente não tem grana, né, para estar indo. Hoje com a internet a gente tem como ter uma noção de como está a capoeira lá fora, mas a gente não tinha acesso, realmente não tinha acesso de sair, de ir e tal. E internet também, e comprar um PC antigamente era meio poucos contos, um computador bem simples. Enfim, valeu. Vamos lá. Como você vê o futuro da capoeira? Bem,
A capoeira, depois desse tempo novo agora com as redes sociais, né, o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, a gente não tinha acesso, né, e com o YouTube especificamente, pelo menos para mim, a gente teve acesso ao pessoal de São Paulo, né, Rio de Janeiro, Bahia, óbvio, mas Bahia, aquela cidade que você foi lá, Feira de Santana, né? O pessoal dos Angolas do Sertão, enfim. E porque a gente olha muito, né? Então a gente pega como referência não a questão da capoeira, porque a capoeira a gente já tem aqui, né? A gente pega a questão do tipo a força de vontade, né? A forma que eles exercitam a capoeira deles, como é que eles trabalham a marcialidade deles, como eles trabalham essa questão da musicalidade deles também, para poder a gente, né, também se refazer aqui, já que é o acesso que a gente tem, né, aí, graças, né, e assim, a capoeira ela deu uma explosão, porque ela já era isso, né, ela já era essa bomba, só não tinha explodido ainda, e foram esses locais que eu falei, claro, hoje fora do país tem altos monstros agora, né? Mas que também saíram de pessoas que vieram daqui. Então, assim, voltamos de novo para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Hoje tem, eu peço desculpas aos outros estados se alguém vê o vídeo, mas eu friso esses três estados. Eu acho que tem um, não é só o estado não, né? São Paulo não é estado não, São Paulo é outra coisa, enfim. Esses três estados, porque lá eles lapidaram a capoeira de uma forma bem, eles especificaram bem a coisa, né? Principalmente bateria, xadrez de jogo, né? Como a gente chama aqui. Então eles especificaram muito isso aí, treinaram isso aí, mostraram que realmente era capoeira, foi esse boom, né? E sinceramente, cara, hoje, tirando o que eu falei no quesito passado do futuro, que é a comunidade, né? Que o problema da capoeira é a comunidade, né? Porque sempre onde tem gente tem contravenção. É normal. Hoje eu acho que é a gente mesmo que tem que entender que isso é normal, né? Enfim. Mas a capoeira em si ninguém para mais. Porque ela é um organismo. Um camaleão perde. Um camaleão não consegue se camaleonizar como a capoeira consegue em todos os países. Em qualquer país que ela chegar. Não importa se é no iglu, na Antártida, não importa se é na China, não importa se é do outro lado do continente, não importa. Não importa se é na África, se é no sol, na fome, não importa. Porque a capoeira, ela nasceu disso. Né? Ela nasceu disso. Ela nasceu da fome, do sofrimento, enfim. Então não tem condição, não tem como explicar o que vai ser o futuro da capoeira. Eu estou tentando ter palavras para explicar, mas não tem, porque é uma arte perfeita para o ser humano. Uma arte perfeita para o ser humano. É igual a academia, né? Eu comparo as artes igual, eu não comparo as artes uma melhor do que a outra, eu não acredito muito nisso. Antes eu tinha quando eu era aluno eu tinha essa, pô, será que a gente daria no cara do Kung Fu? Então assim, hoje eu não tenho muito essa comparação de arte. Eu acredito muito que as artes ela é feita para o ser humano, é uma ferramenta feita para um ser humano melhorar, né? Se ele vê de uma forma boa. Porque você pode usar ela para o mal ou para o bem, enfim, é uma ferramenta. É uma ferramenta. E a capoeira, eu acredito, como todas as artes, é uma ferramenta perfeita. Musculação natural, você incluir a alimentação correta, você vai ter resultado, você vai conseguir queimar gordura, você vai conseguir ter uma certa massa muscular. Claro que ela também é uma arte de explosão, então a gente não pode dizer que ela vale da massa muscular. Não sei com a comida, enfim, o ser humano é inexplicável, né? Ele mesmo é quem pode se explicar mais se ele estudar sobre ele, né? Frisando bem isso. Mas enfim, a gente já está entrando em outra coisa, né? Para mim o futuro da capoeira é inexplicável, mas as minhas palavras só tendem a crescer, só tendem a explodir, mais países vão pedir, mano, enfim, é a minha opinião. Valeu, abraço.